Olá, alunos. Vamos agora a uma questão falando sobre conceitos de redes e internet. Atento aí à leitura da questão, acompanha. O endereço IPv6 tem 128 bits e é formado por dígitos hexadecimais, 0 até F, divididos em 4 grupos de 32 bits cada um, certo ou errado? Bem, para a gente analisar isso, em primeiro lugar é preciso entender o que significa IP. Antes de fazer qualquer coisa, já vamos voltar para a questão, mas observa, o que significa IP? IP significa o protocolo da internet, Internet Protocol, protocolo da internet por tradução. E IP forma o que nós chamamos de sistema de endereçamento utilizado na internet. IP é o endereço que identifica os diversos computadores conectados na internet. E aí, professor, se IP é o endereço que identifica os computadores conectados à internet, se forma o sistema de endereçamento utilizado na internet. Que versões de endereço de IP nós usamos atualmente? Atualmente nós estamos usando duas versões, o IPv4, que é IP versão 4, e o IPv6, que é o IP versão 6. Mas por que atualmente nós usamos essas duas versões? Porque o IPv4, que é mais antigo, ele entrou num estado de esgotamento. Isso quer dizer que não existem mais novos endereços de IP no padrão versão 4 para distribuir para os novos dispositivos que querem se conectar na internet. Se a gente ficasse com o IPv4, é como se eu dissesse que a internet teria que parar de crescer ou teria muita dificuldade de crescimento na quantidade de dispositivos conectados simultaneamente. Repetindo, o IPv4, então, é um padrão de endereçamento de IP ainda usado, mas que é antigo e que entrou num estado de esgotamento porque não existem novos endereços de IP para fornecer para novos dispositivos que querem se conectar na internet. Bem, então foi necessário implementar um novo padrão de endereço de IP, que é o IPv6, IP versão 6. Nesse padrão IPv6, nós vamos poder conectar uma quantidade muito maior de dispositivos simultaneamente na internet. Porque o padrão IPv6 permite a atribuição de muito mais endereços, uma quantidade muito maior de endereços que permitia o padrão IPv4. Só que nós estamos num processo de migração, passando aos poucos do padrão IPv4 para o padrão IPv6. Esse processo é um pouco lento e, por isso, atualmente nós usamos os dois padrões simultaneamente. O IPv4 mais antigo, que não tem muitos endereços, aliás, entrou no estado de esgotamento, e o IPv4 e o IPv6 mais moderno, mais novo, que aí sim vai permitir muitos e muitos computadores conectados de forma simultaneamente e crescer cada vez mais a internet, certo? No padrão IPv4, observa na imagem que eu trouxe para vocês, nós temos o endereçamento IP sendo formado por 32 bits. 32 bits. E esses são exemplos de dispositivos como o teu computador, o teu smartphone, o teu tablet, tudo isso precisa de endereço de IP. E o padrão de IPv4 é assim, ele é formado por 32 bits, sendo que cada grupo ali possui 8 bits, então são 4 grupinhos de 8 bits que formam 32 bits no padrão de endereçamento IPv4. Então, num resumo, a gente diria, o padrão IP versão 4 é um padrão de 32 bits que se utiliza de 4 grupos de 8 bits para formar o seu endereçamento. Isso é o antigo. Professor, mas como é que é o moderno? Então, deixa eu te mostrar na imagem. Aí eu tenho exemplos dos mesmos dispositivos, um computador, um tablet, um smartphone, conectados agora com um padrão de endereçamento IPv6, IP versão 6. Percebe que o padrão IPv6 é bem maior no endereço. O endereço fica bem maior se comparado ao IPv4. Isso porque o padrão IPv6 se utiliza de 128 bits, e aí a esquemática dele é a seguinte: 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. Um padrão de endereçamento IPv6, primeiro, tem 128 bits. Segundo, tem 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, e ali tem um exemplo de um padrão de endereçamento IP versão 6. O que significa essa história de hexadecimal, professor? No padrão hexadecimal, nós temos vários dígitos, especificamente 16.
que vai de 0 a 9, e aí depois nós temos as letras A, B, C, D, E e F, que dá um total de 16 dígitos, por isso o padrão hexadecimal. Mas a ideia do padrão IPv6 é separar em 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, dando um total para ele, em termos de carga de endereçamento, de 128 bits. Então, ele é um padrão reconhecido de 128 bits, e vou repetir, com 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, certo? Bem, se a gente voltar na questão, a questão dizia, o endereço IPv6 tem 128 bits, tá certo? De fato, ele tem 128 bits, nisso a questão está perfeita, continua a leitura comigo, e é formado por dígitos hexadecimais, 0 até F, perfeito, divididos em 4 grupos de 32 bits cada um. Errado, não são 4 grupos de 32 bits, observa, são 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais, e não 4 grupos de 32 bits cada. Portanto, errado a afirmativa. Embora essa questão deu errado, porque ele errou, não são 4 grupos, são 8 grupos com dígitos hexadecimais, então por isso errado, é interessante porque essa questão nos faz ensinar, ou nos faz entender como funcionam os padrões de endereçamento IP. E não pode esquecer que atualmente nós usamos tanto o IP versão 4, que é o IPv4, mais antigo, como também usamos simultaneamente o IPv6. Esse processo é um processo longo e no futuro nós vamos usar só IPv6. Mas por enquanto ainda se usa os dois de forma simultânea. Certo, pessoal? Até a próxima questão, então. Bons estudos!